das palavras mais difíceis de dizer é a palavra não. Uma palavra curta, relativamente simples, para quem já percorreu uma longa jornada de autoconhecimento, mas que ainda é muito difícil de dizer para algumas pessoas. Por que isso acontece? Porque para pertencer a determinado grupo, você aprendeu desde sempre que é preciso falar sim para os outros, mesmo que isso seja um não para você. Sempre os outros em primeiro lugar. Sempre os outros sendo mais importantes que você. Sempre o sim para o outro e o não para você. Porque você ainda talvez não tenha percebido que o sim que você fala para o outro é um não para você. Isso acarreta diversas coisas. Relações totalmente desequilibradas. A frustração em não atingir os seus objetivos, um cansaço, um desgaste muito grande por causa de uma palavra que você não consegue dizer. Algumas pessoas se sentem muito culpadas por tentar dizer não, mesmo que seja por algo muito simples, elas não conseguem. Elas se sentem culpadas por estar dizendo não para o outro, porque isso elas aprenderam desde o berço, que é sempre o sim para o outro e o não para elas mesmas. E depois elas não querem ter relações desequilibradas. Fica muito difícil. Então, vamos falar sobre isso hoje neste vídeo. Existe um outro tipo de pessoa que, em vez de falar não, ela dá uma desculpa muito ruim. Mas uma desculpa muito ruim, que só ela acredita. A outra pessoa não acredita. Por quê? Na maioria das vezes, ela acaba de dar essa desculpa e logo depois ela distorce aquilo que ela tinha falado. Ela fala uma outra história e ela nem percebe que ela se complicou na mentira que ela contou. Só que existem pessoas atentas que percebem. E aí fica pior. Era melhor ter dito apenas não do que ser passada por mentirosa. Então, qual tipo de pessoa você é? Você é aquela que sempre fala assim para os outros e não para você? Ou aquela que acredita que os outros acreditaram na desculpinha que você deu? E claro que depois você acabou se complicando e a pessoa deixou passar. Porque se é uma pessoa como eu, falo, ai, coitada, ela ainda não consegue falar não, ela não consegue ainda assumir isso. E eu nem desminto a pessoa, eu deixo. Fazer o quê? Não tem o que fazer com uma pessoa assim, que não consegue ainda falar não, que não consegue se priorizar, que sempre tem uma boa desculpa para não fazer algo. Era muito melhor ter dito apenas não. E você deve estar se perguntando, mas por que os dois casos fazem isso, né? Tanto faz você falar não ou dar uma desculpa, porque ela quer sempre ser a boazinha. Ela quer sempre pertencer àquele grupo. Muitas mulheres foram criadas para serem as boazinhas, as perfeitas. Se elas falam alguma coisa diferente, parece que já vem a imagem do pai, da mãe falando, não, você tem que ser uma menina boazinha. Então, elas continuam, por mais que elas tenham 50, 60, 70 anos, elas continuam fazendo esse papel de boazinha. Só que elas não percebem tudo que acarretou, todas as oportunidades perdidas, todas as relações ruins que elas tiveram ao longo da vida, todas as relações desequilibradas, toda essa sobrecarga emocional que atinge o físico que elas tiveram a vida inteira. Na constelação eu vejo muito isso. As pessoas falando, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Elas já perceberam onde está o problema. Qualquer solução que elas venham buscar ou o que elas querem enxergar, elas já sabem. A constelação só mostra para elas assim o que muitas vezes elas já sabem, o que elas estão negando para elas mesmas. E elas ficam, tá, e agora? Se você quiser ter uma vida diferente, ter este resultado que você veio buscar,
é preciso você começar a agir de forma diferente. É preciso você falar mais não sem dar desculpa para outras pessoas e mais sim para você. Porque senão não tem relação, não tem dinheiro, não tem nada que vai fluir na sua vida se você continuar inventando desculpas ou falar sim para o outro. Não tem como. Bom, se você está se identificando com esse vídeo, pensa o que você tem mais feito, dado desculpas ou falado sim para o outro. Como está isso? Como está na sua vida? Como você tem se sentido? Que doenças físicas têm se manifestado na sua vida? O que está entalado na sua garganta que você ainda não conseguiu falar? Eu tenho clientes que já vieram me procurar com câncer aqui na garganta por tudo que elas deixaram de falar. Então eu vejo no meu dia a dia muitas pessoas com doenças que quando elas vão investigar mais a fundo são causas emocionais. É muita raiva, ou tristeza, coisas que elas não conseguiram verbalizar. Eu já fiz diversas constelações familiares sobre isso. Se você pesquisar um pouquinho na internet, as doenças e as causas emocionais, tem até o livro da Louise Hay, que ela faz a comparação, né? Quais são as doenças, o que pode trazer para você, dependendo da emoção. Tem vários estudos sobre isso. Não adoeça. Não faça isso com você. Procure ajuda para que você consiga falar o que você precisa. Não estou falando de uma forma explosiva, agressiva, mas que você consiga se impor. Que você mostre que você existe nesse mundo. Não que você é um capacho do outro. Porque não dá para o outro te enxergar, para você ter uma relação equilibrada, sendo que você faz tudo sempre para o outro. E eu sei que às vezes você fala, mas eu fiz só isso. Mas para você é isso. Para o outro é muito. E talvez ele nunca consiga fazer isso para você. O seu mínimo talvez não seja nem o máximo de outra pessoa. Pensa isso. Se o que você está fazendo que é tão pouco para você, o outro não consegue nem ser o máximo dele. Porque você se anulou tanto, que o outro nem te enxerga. Mas que talvez para outra pessoa ele consiga. Pensa nisso. Se você gostou desse vídeo, continue por aqui. Semanalmente nós conversamos sobre um assunto bem importante que vai te ajudar a prosperar em todas as áreas da sua vida.